Porque mesmo que esse cara compre, então, por R$ 10, eu também compre por R$ 10 a mesma mercadoria, apesar dele morar na rua e eu não, eu vou devolver R$ 9 para esse cara, sabe? Então seria meio que a ideia geral. Isso é muito mais efetivo do que a gente ficar dando simplesmente descontos. Por exemplo, o preço do ovo está caro, beleza, mas eu dou um desconto para que todo mundo tenha acesso ao mesmo preço do ovo? Não. Caramba, se o preço do ovo está caro, imagina para quem mora na rua, está mais caro ainda. Então esse cara, na verdade, ele tem que comprar as coisas a um custo menor, né? Então o cashback foi justamente essa ideia de implementar. E aí ele vai colocar aqui alguns requisitos, ó, renda familiar per capita até meio salário mínimo, residente no território nacional, inscrição em situação regular no CPF. Então aqui eu vou tentar pegar aqui algumas características de maneira bem geral aqui para que você consiga entender de maneira direta. A primeira questão é que a devolução dos tributos se dará tanto na CBS, pela União, quanto IBS pelos entes federativos. O objetivo, obviamente, é mitigar o impacto regressivo dos tributos sobre o consumo. Isso promove mais equidade e redistribuição da renda, né? O destinatário, ele vai ser responsável, obviamente, pela unidade familiar que está inscrito no CAD único ou que atende esses requisitos. O cara tem a renda per capita de até meio salário mínimo, seja residente no território nacional e esteja com inscrição regular no CPF. Perceba que os beneficiários vão ser incluídos automaticamente nesse programa. Se eles quiserem, eles pedem para sair. A proteção de dados, os dados coletados serão protegidos pelo LGPD e pelo CTN, né, para serem restritos pelos órgãos públicos, usados de maneira anonimizada. E a Receita Federal ela será responsável por normatizar e por coordenar essa devolução da CBS. Então, perceba que isso aqui diz como é que serão os procedimentos até as medidas de controle de fraude. Perceba que o regulamento ele também pode prever quais são os períodos de apuração, as formas de se creditar e tentar mitigar fraudes, né? E no fundo, a devolução incentiva o consumo formal mediante a emissão de documentos fiscais, porque vai reduzir a informalidade, vai combater a sonegação e vai promover uma concorrência justa entre as empresas. E isso impacto esperado é que isso reduza a carga tributária sobre a família de baixa renda. É como se fosse o seguinte, né? A medida esperada é que agora mesmo os mercadinhos, assim, que sejam, digamos assim, do bairro, né, eles registrem um documento fiscal à venda, né, e não seja aquela coisa informal, porque é possível que essa pessoa que se esteja nesse critério, ele receba o dinheiro de volta, uma parte dele. Então, isso aqui é muito importante, né, para que você, por isso que ele diz assim, vai estimular, consequentemente, a emissão de documentos fiscais, que era uma coisa que as pessoas viam com muita desconfiança que isso aqui daria dar certo. O artigo 115 e o artigo 116, ele vai falar sobre a devolução do IBS. Ele fala, olha, o IBS ele vai ser gerido pelo comitê gestor, a quem competirá essas atribuições do artigo 114. Então ele vai dizer que vai ter um regulamento ainda especificando melhor e aqui vai trabalhar alguns pontos específicos ao qual eu vou tentar normatizar aqui para você, ou pelo menos destrinchar melhor, né? A gente viu que a CBS ela é gerida pela Receita Federal. Já o IBS não. O IBS, a devolução desse dinheiro, vai ser gerido pelo comitê gestor. Claro, ambos vão realizar as normas, vão supervisionar e vão controlar essas devoluções. Mas perceba, falei de CBS, eu falo de Receita Federal. Falei de IBS, eu falo de comitê gestor. Beleza. Quando é que se dará essa devolução? O momento dessa devolução, ele será definido num regulamento, mas vai ter uma prioridade para serviços que são mais essenciais. Energia, água, esgoto, gás canalizado, telecomunicação, ele diz que a devolução ocorre no momento da cobrança, inclusive, parece que isso é bem mais rápido. E também essa cobrança periódica fixa pode dizer exatamente quando vai ser devolvido também de acordo com um período, preferencialmente no momento da cobrança. A transferência dos valores, ele vai dizer que, olha, esse valor vai ser devolvido em até 15 dias após a gente fazer essa apuração, tá? E ele diz que a transferência às famílias será até 10 dias após o recebimento pelo agente financeiro. E a metodologia de cálculo, ele vai falar sobre justamente que pode ser pelo documento fiscal vinculado ao CPF, pode ser quanto ao consumo total ou a renda familiar disponível.
Quais são os percentuais de devolução? Isso aqui eu acho que é bem cara de prova. Você vai devolver 100% da parte federal. 100% da parte federal. Mais apenas 20% do IBS para esses serviços que são tidos por essenciais. Energia, telecomunicação, água, esgoto e gás canalizado. E é possível que você tenha ali esse 20% para esses demais casos, né? Ou seja, você vai ter a possibilidade ali de eleger outros casos. Perceba que existe uma flexibilidade desses percentuais. Por quê? Porque o Estado, o DF e os municípios, eles podem colocar percentuais superiores, diferenciados, conforme a renda ou a natureza desse serviço, exceto para o CBS, que na parte federal esse percentual é obrigatório. Então perceba que isso é bem relevante, tá? Falando de tributação federal, que é o PIS/COFINS, que é extinto para o CBS, eu devolvo tudo, 100%. Isso aqui é muito cara de prova. E quando eu trato do IBS, eu falo que eu vou devolver 20% apenas. Nos serviços essenciais, energia, telecomunicação, água, esgoto, gás canalizado, 20%. Mas, se os estados e municípios quiserem dar mais, eles podem dar mais. É justamente o que está aqui, essa flexibilidade na fixação dos percentuais. É interessante que a gente pode ter procedimentos simplificados. Então, você pode simplificar um pouco mais, isso aqui, estou falando do IBS mesmo. Só que o valor devolvido, isso aqui é importante, ele não pode exceder o ônus tributário efetivamente suportado pela essa metodologia simplificada, tá? Muito cuidado com isso. E essas devoluções são deduzidas na arrecadação dos tributos mediante anulação de receita correspondente. O que eu acho mais interessante é que o cronograma de implementação já diz que a CBS começa em 2027 e a IBS só começa em 2029, tá? Então, esse seria, digamos assim, os grandes apontamentos aqui do cashback de maneira bem rápida, mas também de maneira bem direta naquilo que é mais importante para fins de prova. Beleza? Vamos lá.